Imagina que você acabou de comprar uma casa. Essa casa tá bonitona, lindona, novinha. E aí você vai levar as pessoas, né, seus amigos, seus familiares para conhecer essa casa. E na hora que você entra, você começa a mostrar a casa, né? Olha aqui que bonito. Você vai logo lá no cômodo que você mais achou legal. Você mostra aquela parte que você, né, mais gostou. Você mostra a casa do jeito que você imagina, bem bonitona. Só que essa casa, ela tem um porão. E lá no porão, tá tudo escondido. As bagunçaiadas tá tudo lá. E você não desce pra mostrar essa parte bagunçada pra ninguém, né? Então fica lá fechado, a porta tá fechada, né? Você mostra a casa para todo mundo, você sai mostrando, e aí a parte do porão você fala, ah, aqui tem um porão, tá, as badernas estão tudo aí. E aí vai passando o tempo, nem você olha mais pra esse porão, porque assim, vai estar tão bagunçado, né? Vai estar tão sujo que você esquece ele lá. Então, de repente, ele ficou escuro, não entra ar. Você sabe que se de repente você abrir a portinha ali, pode sair bicho, rato, barata, enfim, um monte de coisa, você não sabe o que tem ali. Então você prefere ir mantendo ali tudo muito bem escondido, tudo muito bem guardado. E aí a sua casa é a parte que você quer mostrar para as pessoas. Você faz questão de mostrar ali do jeito que você imaginou, do jeito que você se identifica com aquilo de fato. E as nossas sombras e a nossa personalidade é mais ou menos isso que eu acabei de fazer essa alusão agora. Por quê? Nós somos como a nossa casa, nós mostramos a beleza que a gente quer que a nossa casa tenha. Então, normalmente quando você vai receber visita, a maioria das pessoas que eu conheço fazem uma faxina antes, né? Vai receber visita, você não deixa a casa toda badernada, roupa jogada, né? Você não deixa a louça na pia, enfim. Você arruma, você ajusta. Isso é a persona que a gente veste, esse é o ego, né, que a gente tem e que a gente precisa desse ego pra viver essa realidade aqui nesse mundo, tá? É extremamente necessário que exista. E as nossas sombras são coisas que a gente vai enfiando pra debaixo do tapete. É como se fosse o porão da nossa casa, esse porão que a gente não quer que ninguém veja. E na verdade nem a gente quer ver. A gente vai largando ali tudo, a bagunçaiada, tá tudo lá, tudo escuro. E a gente não quer olhar. Só que para que a gente possa começar a viver os nossos sonhos, para que a gente possa começar a viver uma vida diferente do que a gente tá vivendo hoje em dia, se é que a gente quer isso, né? Se a gente quer mudança, e aí eu posso falar super sobre ressonância harmônica, né? Quem faz ressonância harmônica quer mudança. E não existe uma pessoa que não queira isso. A gente vai precisar começar a mexer nessas sombras, porque o segredo está na sombra. Tudo o que a gente esconde da gente mesmo por muitas vezes ou do mundo, a gente enfia na sombra. E isso uma hora precisa emergir. Eu falei no primeiro vídeo da série Sombras sobre os atos falhos. O que são atos falhos? Aqueles ops que acontecem na vida, né? Então você tá andando ali e você tropeça. Ops, isso é um ato falho. Você tá fazendo alguma coisa aqui, sei lá, você pegou um copo d'água, soltou da tua mão, o copo quebrou. Ops. Então esses pequenos atos falhos, eles indicam que você tem uma sombra, que você precisa dar um jeito dessa sombra de olhar, né? Você precisa olhar essa sombra. Na verdade, não é nem que você precisa dar um jeito. Essa sombra, ela tá tão louca pra submergir, ela precisa sair, que os atos falhos começam a acontecer até você olhar pra isso, tá? Então, assim, uma hora você vai precisar olhar pra isso. Eu percebi que eu tinha realmente que olhar pra uma determinada área na minha vida, né? Que era essa parte do meu trabalho, quando eu fiz duas coisas que eu percebi que realmente a minha cabeça não tava legal. Eu não sabia disso sobre atos falhos, tá? Aprendi há pouco tempo, tô estudando sobre sombras. E aprendi sobre atos falhos agora. Mas, o ano passado, se eu não me engano, não sei se foi ano passado ou se foi esse ano, eu bati o carro. Eu tava andando, eu dirijo bastante, e aí eu tava no meio do caminho, o farol fechou, ficou vermelho pra mim. E, gente, eu estava olhando pra frente, tá? Não é que eu tava desatenta, ou que eu tava mexendo no celular, ou que era um momento que eu estava desatenta.
entre aspas, né? Eu estava desatenta, mas eu estava olhando pra frente. E aí, nisso, o farol fechou pra mim, ficou vermelho, e veio um cara do meu lado e deu uma chapuletada no meu carro. Porém, ele estava bem devagar, graças a Deus, porque o farol tinha acabado de fechar pra mim. Isso aconteceu num dia. E no dia seguinte, eu coloquei chá pra ferver e saí de casa. Então, assim, no meio disso tudo, eu coloquei o chá, tava dando aula online, esqueci o chá lá fervendo pra caramba e saí dando aula online e fui pro carro e já fui dar as minhas outras aulas, né, presenciais, enfim. E aí o meu marido chegou e graças a Deus ele chegou na sequência. Porque assim, eu não sabia que ele ia voltar pra casa, né, assim, cedo. E aí ele falou pra mim, amor, você deixou o chá ligado, né, na chaleira. E não aconteceu nada, mas assim, poderia ter acontecido. E se ele não tivesse voltado pra casa logo? Enfim. Depois de ter acontecido esses dois fatos, no dia seguinte, assim, foi uma coisa assim, eu percebi que eu precisava, assim, imediatamente olhar para a situação que eu estava vivendo. Porque, de fato, a minha cabeça estava no mundo da lua, né? Eu estava muito cansada, eu estava vivendo muitas coisas, um cansaço mental gigantesco. Só que era uma coisa que eu não queria olhar, porque se eu olhasse, eu sabia que eu ia ter que largar. E aí, a gente, num profundo apego, num profundo senso de controle, a gente acha que a gente pode controlar tudo. Eu sabia que eu teria que fazer movimentos. E esses movimentos seriam movimentos de desapego, seriam movimentos de incertezas, de e se, e agora, como eu vou fazer? É um caminho que eu não sei, que eu tô acostumada a dar aula, o bicho pega, eu tenho alunos novos, e eu percebi que eu não ia mais poder pegar alunos novos, eu percebi que eu não ia mais poder dar a quantidade de aulas que eu dava. Então, esse foi um ponto, tá? O soltar, o desapego. Por quê? Porque nós precisamos, nós seres humanos, nosso ego precisa de controle. Porque o nosso ego é essa parte, essa camada dessa casa bonita que eu tô mostrando. E o que tem no meu porão? Eu não sei, eu sei o que tem aqui, é o que eu quero mostrar, é o que eu quero que vocês vejam. Vocês estão vendo uma coisa que eu quero, né? Eu não chego aqui no YouTube e fico gritando. Eu tô aqui falando no meu melhor tom, da melhor maneira que eu posso, com as minhas melhores palavras, eu cuido pra não... Enfim, eu estou cuidando, apesar de estar cada vez mais deixando fluir, eu ainda cuido. E de fato eu comecei a perceber que eu teria que mudar, eu teria que fazer novos movimentos e eu comecei. Beleza, então larguei várias coisas. Muitas vezes, no meio disso tudo, você vai ter alguns insights, você vai passar por isso, né? Porque, principalmente se você medita, você vai ter insight de algumas coisas que você está fazendo. Só que muitas vezes a gente cria resistência, do tipo assim, cara, isso não é verdade. Vem um insight de algum sentimento, não, isso eu não sou assim, eu não faço essas coisas. E muitas vezes a sombra tá aí, o insight veio, você não acolhe, e aí você cria uma resistência. É um muro que você levanta. O fluxo da vida, o universo, este universo que a gente vive, não tem outra alternativa a não ser pra frente, a não ser crescer. O único objetivo final de tudo e de todos é evolução e crescimento, inclusive do todo. Por isso que existe essa desfragmentação, por isso que o todo deixa o livre-arbítrio em nós, para que nós, seres humanos, tenhamos experiências e com as nossas experiências, com tudo que a gente vai experienciando, nós também vamos contribuindo para a evolução da humanidade e do todo. Então, tudo é para frente. O único caminho é para frente, não tem como voltar. E uma vez que, quando você levanta um muro, você cresce uma resistência, você coloca uma sombra, você tem uma sombra, você cresceu um muro é uma resistência. Então, como que eu vou atravessar para esse lado, se tem um muro aqui? E o progresso, ele tá pra cá. Tem um muro aqui, eu vou ficar dando cabeçada na parede.
Então, essa resistência que eu crio, ela gera uma resistência no universo, ela gera uma resistência para o todo, para todo o funcionamento da vida. E isso é contra os principais, se não o principal princípio do todo, que é a evolução. Nós, seres humanos, nós estamos aqui para evoluir. Então, se você levanta uma barreira, se você tem uma sombra, joga para debaixo do tapete, essa barreira que você levantou, ela vai precisar ser quebrada. E se você não olha por livre e espontânea vontade, se você não resolve ir lá no seu porão, de livre e espontânea vontade, abre a tampa e vê, pô, né? Abriu a caixa de Pandora, sai todos os monstros. Se você não fazer isso por livre e espontânea vontade, você vai fazer por livre e espontânea pressão. Porque vai ter que acontecer. Imagina que você, de fato, hoje em dia tem, vamos supor, tá? Você tem uma vida que ela tá totalmente equilibrada. Tá tudo no sapatinho. As coisas fluindo de uma maneira leve. Você tem uma vida que tem zero desconforto, ou você passa o dia inteiro assistindo televisão. Esses desconfortos que a gente faz porque a gente quer, tipo, treinar, ou fazer uma aula de yoga, passar por uma situação desconfortável porque a gente quer. Imagina que você não tem. Seu objetivo é nada. Eu tenho uma aluna que sempre me solta uma frase que eu e a terapeuta dela, eu sou quase a terapeuta dela também, a gente não gosta. Ela fala sempre assim, eu não quero problema, eu quero solução. Só que quem é o louco que quer problema, né? Ninguém quer problema, todo mundo quer solução. Só que essa sensação, essa primeira ideia que ela passa de eu não quero problema, eu quero solução, é o tempo todo, no caso dela, uma zona de conforto que ela se criou e ela não quer sair daquilo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse é um exemplo, tá? A vida dela é tipo isso que eu acabei de falar. Acorda, daí mexe no celular, fica o dia inteiro vendo séries, não quer nada com nada, assim, né? A vida tá muito, muito simples, assim, no sentido de, cara, eu não faço nada. E eu percebo que, assim, os problemas chegam. O caos chega, mesmo que ela faça o máximo possível para não ter problemas. Ela faça o máximo possível para não estar em uma situação desconfortável. Ela faz o máximo que ela pode. Acho que a única coisa que ela faz, assim, que é ela se colocando em uma situação, é ir até a academia. Mas ela faz isso porque lá estou eu. Então a gente tem conversas e mais conversas, né? É um treino agradável. E quando eu forço um pouquinho mais, quando eu coloco mais carga ali e tal, eu dou um jeito de deixar o treino dela mais pesado, ela reclama. Sabe aquele parafuso que se aperta a espana? É tipo isso. Mas que assim, eu com todo o jogo de cintura do mundo, sempre converso e sempre explico que na vida dela, ela está acostumada a ter situações, a se colocar em situações confortáveis, não querer nunca o desconforto. E que por isso, aquele desconforto que ela está vivendo lá na academia, lá no treino, é muito importante. Também por isso. E ainda que ela precisa dessa sobrecarga, porque o músculo só cresce com sobrecarga. Qualquer coisa, pessoa, só vai ter crescimento a partir da sobrecarga. Por isso que eu falo que não existe outra alternativa a não ser evoluir. Zona de conforto não faz nenhuma evolução. Zona de conforto, ninguém vai crescer, ninguém vai evoluir estando em uma zona de conforto. Nem o seu músculo, nem a sua saúde. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus alunos: só se ganha força fazendo força. Não tem como você ganhar força de uma outra forma. Não tem como você ser um atleta de ponta sem treinar. Não tem como você ser uma pessoa muito boa e habilidosa em algo sem treinar. Você precisa ganhar aquela habilidade, aquela casca, sabe? E isso só vem a partir do treino, de qualquer coisa. Treino de musculação, treino da vida. Se você tem alguma habilidade, se quer se maquiar bem, treino.
esse desconforto que você se coloca continuamente, progressivamente, mas continuamente, esse desconforto vai fazer com que você evolua. E lá dentro do porão, lá dentro do porão da sua casa, com certeza tem várias sombras. E que se você começar a descobri-las, elas vão te gerar um desconforto. Meu amigo, minha amiga, eu vou te falar, viu? Quando você começa a cavucar lá as coisinhas que você precisa ver, você precisa se conhecer, saber sobre si mesmo, cara, isso vai te trazer dor, tá? Se você lida bem, essa dor, ela vai te gerar ali uma sensação de dor, oh, nossa, mas beleza, você vai passar por aquilo de uma forma ok. Se você é muito apegado a uma persona que você acha que você é, se você é extremamente apegado a isso, e de repente você descobre que você não é aquilo tudo que você imaginava, isso pode te trazer, assim, um desconforto surreal. Vai magoar, vai machucar, mas se você só olhar para aquilo, eu sou uma pessoa que sou acomodado, tudo bem. Se você só olhar para aquilo desse jeito, o insight vem. Você não esmiuçar, você não vai conseguir integrar aquela sombra dentro de você. Então você tem que integrar, tá? Não é algo que você olha, tá bom, eu sou assim, então. Não, porque senão isso é jogar pra debaixo do tapete de novo. E lembra, jogar pra debaixo do tapete é quando você sobe uma barreira. Não tem como você passar pelo outro lado sem você quebrar essa barreira aqui, tá? Então você precisa baixar barreiras, integrar as tuas sombras. Então pega aquele sentimento ruinzinho, aquela vozinha que falou na tua orelha ali, e esmiuça, tá? Eu sinto que a melhor maneira de autoconhecimento do dia a dia é a meditação, tá? Eu sei. Meditação é, sem dúvidas, fundamental para o seu caminho de autoconhecimento. Porque é através desse silêncio, você aquieta a tua mente, depois de um tempo, você se torna habilidoso nisso, e aí depois de um tempo, né, com a devida habilidade, você começa a ter os insights, e aí você começa, de repente, a ouvir uma vozinha aqui falando que você faz uma merda. Você faz uma coisa que você não deveria fazer. Que você acha que você não deveria fazer, né? Ou você tem um sentimentinho ali. Por exemplo, pega uma pessoa que te incomoda bastante. Esse é certeiro. Você quer saber uma sombra que você tem? Você quer... esse é certeiro. Pega alguém que te incomoda. Pega aquela situação que te incomodou. Então imagina que tem uma pessoa que tá no teu dia a dia, na tua vida, e que essa pessoa te causa um incômodo. Você tem um asco daquela pessoa, sabe? Uma agonia daquela pessoa, daquilo que ela faz. Pega essa pessoa, pega esse sentimento e olha pra ele. O que é olhar pra ele? O que é olhar pro sentimento? Começa a pensar. Bota toda a tua atenção nisso. Começa a pensar o tempo todo. Eu não gosto dessa pessoa. Por que eu não gosto? O que ela faz que eu não gosto? Aí você começa. Ela faz tal coisa e eu odeio tal coisa. Tá bom, mas por que eu odeio? Eu odeio por causa disso, disso e disso. Porque você vai descobrir, batata, que muito provavelmente na tua infância aconteceu tal coisa e aí por conta disso você não gosta disso. Ou que você vai descobrir que no final das contas você tem inveja daquela pessoa, que na verdade você gostaria de ser como ela. Você gostaria de ter a coragem dela, a atitude dela. Você gostaria de se expressar como ela expressa. Mesmo que seja algo que você julga terrível. Você julga terrível, é um julgamento. Você olha para aquilo, você tem asco daquilo. Essa sensação de asco, sabe? Essa sensação de incômodo forte, com certeza você vai encontrar uma sombra nisso, de alguma forma. Ou você tem inveja daquela pessoa, dela conseguir expressar aquilo que você não consegue. Ou você vai
olhar, você vai perceber que você tem inveja da pessoa por ela ter a vida que você gostaria de ter. Por ela ter, sabe? Por ela parecer ser quem você acha que ela é. Enfim, infinitas possibilidades também. Mas uma coisa eu posso te garantir. Sem olhar para as sombras, você nunca vai conseguir evoluir. Porque é através dela, a sombra é um ótimo indício. É através disso, é através da sombra que você vai conseguir olhar para o que você tem que olhar e curar. Sabe? Você vai conseguir fazer essa integração, você vai conseguir curar aquilo que tá dentro de você, que nem você quer ver, nem você sabe que você tem. Você tem uma atitude que nem você sabe por que você tá tendo. Você só tem. Então, isso que eu tô falando pra você, essa parada dos atos falhos, pode ter certeza. Errou o endereço de alguma coisa, é um ato falho. Foi em um lugar que não era pra ir, é um ato falho. Por que que eu tenho isso? Deixa eu olhar, deixa eu observar por que que isso aconteceu comigo. É a sombra querendo emergir o tempo todo, porque chega uma hora que, assim, imagina, eu, por exemplo, tô com 31. Eu tenho muito mais sombras do que quando eu tinha 7 anos de idade. E aí, quando eu fizer 50 anos, se eu não olhar pra tudo isso, eu vou ter sombra pra caramba que eu fui colocando pra debaixo do tapete todos esses anos. Imagina, 50 anos de vida, o tanto de sombra que eu não coloquei pra debaixo do tapete. O tanto de sentimentos que eu senti e que, por achar que eu não deveria senti-los, eu não entendo por que que eu sinto. Eu só penso, não, é ruim ter inveja, é feio. Alguém me falou que ter inveja era feio. E por conta disso eu não posso sentir inveja. E aí eu fico lá, eu não posso sentir. Sabe aquela história de homem não chora? Que a gente vive essa história, essa sociedade, né? Tudo o que aconteceu. Acho que um dos maiores problemas da sociedade que a gente vive hoje, né, tá mudando, tá melhorando. Mas um dos maiores problemas é justamente porque os homens não podiam demonstrar sentimentos. Né? Porque era um sinal de fraqueza essa expressão do sentimento masculino. Homem não chora, homem não pode chorar, homem não pode ser fraco. E realmente ficou como se existisse uma fraqueza na expressão dos sentimentos. Né? E na verdade não é que exista uma fraqueza. Existe algo a ser olhado ali. E que às vezes a gente não quer olhar e a gente quer ser forte, a gente quer ser bruto, a gente acha que tem que ser forte, aí não se vulnerabiliza e fica o tempo todo colocando couraças de força, colocando couraças de eu dou conta, eu dou conta. E isso aconteceu comigo. Lá atrás, quando eu estava explicando pra vocês que bati o carro, enfim, eu tinha algo pra olhar ali. Eu tava tendo um burnout, eu tava tendo crises de ansiedade, só que eu não queria nem pra mim mesma, eu não queria falar que eu estava tendo, de fato, crises de ansiedade por conta do excesso de trabalho. Eu levei muito tempo pra eu compreender isso. Porque eu tive que mexer demais na minha vida. Eu tive que reestruturar completamente. Eu estou reestruturando completamente a minha vida. Porque lá atrás eu tive que olhar uma sombra. E aí, no meio disso tudo, começou a minha primeira sombra lá atrás. Quando eu abri essa caixinha de Pandora, vou falar pra vocês o que saiu, gente. Mas eu vi muito mais coisa, muito mais sombra em relação a casamento. Sombras que eu tratei metade delas, né? Que eu estava preparada para olhá-las no passado e agora estou tratando mais outras partes. Então eu vi sombras sobre casamento, vi sombras sobre confiança, confiar no masculino, porque o professor Hélio Couto fala, né, se o pai da garota, por exemplo, foi embora aos 7 anos de idade, foi a primeira perda dela. E aí, de repente, ela não ganha mais nada, porque ela já acha que vai perder. Então, isso é uma outra sombra. Eu tive que olhar para mais coisas do meu passado, mais coisas do meu pai, mais coisas da minha mãe. Como minha mãe teve que ser muito forte, sabe? Para dar conta de tudo. Como minha mãe sempre deu conta de tudo. Como ela não podia demonstrar os medos, as angústias, as fraquezas. Ela não podia fazer isso porque ela não podia passar para mim, pro meu irmão, o medo, ou a dor, ou qualquer coisa do tipo. Então, vai se criando couraças
e você vai ficando muito rígido. Traz ali muita rigidez pra vida, pro corpo, pra mente, principalmente pro corpo. E a professora Elio Couto também falou que uma das formas da gente perceber as nossas sombras é fazendo artes, né? Praticando artes ou argiloterapia, por exemplo, através de dança, principalmente a dança do ventre, ele colocou como primeiro lugar. E também nas posições de yoga, quando a gente vai fazendo lá os asanas ou vai fazendo as posturas, a gente vai percebendo rigidez. Por quê? Porque a pro pede pra gente fazer um movimento e aí a gente não consegue. Não consegue, o corpo simplesmente não faz aquele movimento. E eu já comentei aqui em alguns outros vídeos que eu comecei a fazer yoga. E comecei a fazer yoga em janeiro desse ano. E comecei a fazer para eu tentar fazer coisas novas, né? Eu tentar fazer coisas diferentes. Eu não tinha visto essa aula do professor também, assim, eu percebo que a minha espiritualidade, a minha intuição me guia muito para coisas, né? Para devidas coisas. E eu vi esse vídeo do professor semana passada, sobre sombras. E eu, em janeiro desse ano, eu comecei a fazer yoga e eu percebi mesmo que de fato ali comecei a fazer pelo corpo para poder fazer uns alongamentos e tal. Senti a rigidez do quadril, senti a rigidez das costas, da lombar, e a Pro fala, são a rigidez que a gente tem no corpo, são as travas da vida, são a rigidez que você vai colocando na vida, você vai trazendo pro corpo. Então tudo é uma coisa só. Você vai ficando rígido na vida, rígido no corpo, rígido na vida, enfim. E aí depois de tudo isso, todas essas sombras que eu comentei com vocês, né? Tô falando agora no vídeo que eu tô... Todas essas sombras que eu tô contando pra vocês, depois que eu comecei a olhar, eu olhei muita coisa, olhei coisa de inveja, de ingratidão, de medo, de falta de confiança, de às vezes me sentir menor, me sentir pior, me sentir... Enfim, gente, muita coisa mesmo que eu olhei, né? Estou olhando e eu tenho certeza que ainda vai vir mais. Eu fui fazer a minha última aula de yoga, eu estava mais... Não era que eu estava mais flexível, eu estava menos rígida, apesar de parecer a mesma coisa, né? Tá mais flexível, tá menos rígida, parece a mesma coisa. Só que a sensação que eu tinha era que eu estava menos rígida, sabe? Menos rígida. A professora passava o movimento, eu fazia. E aí eu pensava, não, dá um pouquinho mais. Aí eu ia mais, parecia que meu corpo tava respondendo melhor. Ela passava um movimento, eu chegava até aqui, mas aí eu respirava e de repente eu conseguia ir mais, sabe? Eu fluía melhor nos movimentos que ela ia passando. E eu pensei, olha, até me arrepiei. Eu pensei, caraca, é isso que falam. É isso que falam sobre o yoga. Realmente traz essa flexibilização ou perde essa rigidez. E depois eu vi o vídeo do professor falando sobre yoga, as danças e as artes. E aí ontem eu fui fazer uma aula de dança. Eu falei, cara, porque eu fui da dança, né? Desde muito novinha, quando eu era novinha, eu dançava, depois eu cresci, me tornei professora de educação física, dei aula de dança por muito tempo, por muitos anos. E aí depois eu tava saturada já das aulas coletivas, e aí eu caí fora, me tornei personal trainer e nunca mais dancei, não tive mais contato com dança. E aí eu pensei, caraca, eu vou testar, né? Eu quero experienciar, eu vou voltar a ter experiências. E fui pra minha aulinha de dança, lá só tinha jovem, gente, ai meu Deus, eu me senti um pouco envergonhada com isso, mas tudo bem. Eram umas jovenzinhas, assim, de 16, 17 anos. Depois eu perguntei até pra recepcionista se tinha depois alguma outra aula, né, com jovens senhoras, garotas mais da minha idade, assim. Não que isso se tornasse um problema pra eu continuar as aulas, não. Mas como ela falou que sim, né, que existia um outro horário, com pessoas um pouquinho mais, né, da minha idade aí, dos 30, eu me sinto mais confortável, me sinto, né, mais, sei lá, mais adequada, pode ser. E tá tudo bem, pra mim vai ser melhor, tá? Desde que eu faça. E aí eu fui e fiz. E eu percebi que, assim, as meninas, elas eram tão... Elas tinham mais molejo, assim. Eu fui professora de dança a vida inteira.
E de fato, o quadril tava mais preso. O professor passava um movimento, não conseguia fazer, era pra puxar e não ia. E eu fazia quando eu era mais nova, né? Eu fazia. E aí eu me liguei. São as couraças da vida mesmo, né? As meninas provavelmente ali tinham 15 anos menos que eu. Então, são as couraças da vida. Essa rigidez que a gente vai tendo, vai prendendo coisas. A gente vai colocando pra debaixo do tapete, vai jogando sombra, 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 sombra. E chega um momento que tem que pôr luz. E pra quem conhece alquimia, o professor fala bastante, né? Que esse momento em que a gente levanta uma trava, esse momento em que a gente veio pra viver algo e não vive, a gente coloca na sombra. Veio para viver um arquétipo e não o vive, a gente já nasce embaixo de um arquétipo, a gente precisa descobrir qual é. E aí a gente não vive isso, a gente coloca a sombra, né? A gente sobe uma trava, sobe uma parede. E a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente trava o processo. E isso é uma calcinatio. Então, se você entender sobre alquimia, se você não entender, eu aconselho muito a procurar os vídeos do professor Hélio Couto, são os vídeos pagos dele. Faz aí uma assinatura mensal, acho que você vai pagar R$ 35, se eu não me engano, no máximo. Acho que é isso. Pra ver os vídeos do professor, as palestras pagas, vale muito a pena. E aí, tudo isso que eu tô falando pra vocês, tô ensinando, tudo isso são coisas que eu tô aprendendo agora. Também assistindo as palestras e tô trazendo pra vocês. Sempre trazer, conforme eu vou ali aprendendo. Pode ser que eu não domine muito ainda, mas eu sei que eu vou aprendendo. E aí, o professor explica que essa barreira que a gente coloca é uma calcinatio. O fogo precisa queimar. Essa sombra que você colocou pra debaixo do tapete, ela precisa sair. E o fogo da calcinatio queima. Quando, na verdade, nós poderíamos resolver tudo com solútil. Solútil é um outro processo alquímico, que é a água, que é brando, é leve. A gente consegue viver solútil. A gente não precisa erguer uma barreira pra chapar na barreira, colocar pra debaixo do tapete. Tudo isso, sombra, calcinatio. A gente pode viver tudo com mais leveza, com amor. Isso é solútil. Solútil é quando vem Deus e derrama em cima da gente todo o amor dele e a gente recebe. Então, aquele insight, aquele sussurrinho, aquela intuição que chegou aqui, ó, bem no pezinho do teu ouvido, você ouve, acolhe. Chegou aquele insight, aquela intuição que você tem, aquele sentimento dentro de você. Eu tenho inveja. Não coloca uma barreira, não enfia pra debaixo do tapete, não faz calcinatio. Pode ser que eu tenha inveja, deixa eu ver, deixa eu olhar, deixa eu prestar atenção nisso. E aí você acolhe. Ah, eu tenho sim. Putz, eu tenho. Porque eu queria viver a vida daquela pessoa e eu não vivo. Porque eu vivo uma vida diferente. Porque eu acho que a vida dela é mais fácil que a minha por algum motivo. Porque eu acho que ele é mais bonito que eu. Sei lá. Que eu queria ter essa bolsa e eu não tenho. Que eu acho que eu não posso comprar. Coisas da vida. Que aí a gente vai integrar. Isso é solútil. Você coloca amor nisso. Você olha, você fala, eu tenho. Putz, eu sou assim. E agora? Agora eu mudo. Agora eu integro. Eu tenho esse sentimento, eu vou elaborar. Por que que eu acho que eu não posso ter essa bolsa? Ah, tá, é porque eu tenho senso de inferioridade, crença de incapacidade, crença de não merecimento. Eu sinto que eu não sou capaz. Você vai achar por trás, por exemplo, de um sentimento de eu gostaria de ter e não tenho, você vai achar milhares de outras coisas que você tem que limpar. Aqui, ó, a base tá aqui. O sentimento parece um, mas você vai cavucando, catucando, você vai achar outro. Você vai achar tudo sobre você. Não é que aquela pessoa tem aquilo que você gostaria de ter porque ela pode, porque ela tem dinheiro, porque ela é incrível. Não. Você vai encontrar dentro de você o porquê que você acha na sua cabecinha que você não pode ter alguma coisa. Porque não existe o não poder.
Gente, são infinitas possibilidades, são infinitas possibilidades. Eu costumo falar que se eu tivesse acreditado que não existe homem que presta e que homens bonitos não prestam, se eu tivesse acreditado nisso, que antes eu acreditava, era uma crença que eu tinha, eu cavoquei lá no meu porão, achei essa crença e desfiz, tá? Eu integrei, descobri que eu tinha, entendi que eu tinha, aceitei que eu tinha. Ah, eu tenho mesmo essa crença, eu acho isso, porque me falaram, tal, que homem bonito dá trabalho. Aí eu comecei, não, são infinitas possibilidades, conversando comigo mesma. São infinitas possibilidades, não existe isso. Mas se eu posso tudo, se tudo tá na minha cabeça, eu posso criar um relacionamento legal. Eu acredito que exista, sim, homens bonitos que prestam. E eu acredito que, se eu elevar minha vibração, eu posso sim encontrar um cara compatível com essa minha nova ideia. Eu criei uma nova ideia. Eu implantei uma nova ideia na minha cabeça. E aí eu desfiz aquela crença que se eu tivesse jogado para debaixo do bueiro de novo, se eu não tivesse prestado atenção nisso de novo, eu não teria desfeito. E aí eu tenho um marido incrível e que é lindo, ele é lindo. Então, tudo crença que a gente vai conseguindo aos pouquinhos desfazer, só que precisa ser olhado, tá? Tem muita crença de não merecimento, tem muita crença de incapacidade, de inferioridade, de você acha que as pessoas te acham menos, mas na verdade quem se acha menos é você. E que se você não olhar pra isso, nunca, se você não mudar as crenças de inferioridade que você tem, você nunca vai conseguir crescer. Porque eu me acho menos, então eu vou ficar me achando menos aqui, eu não vou expandir. Eu acho que o dinheiro é ruim, eu acho que quem tem dinheiro são uns merda. E, cara, como eu vou conseguir ter dinheiro se eu acho isso, se eu penso isso, se eu sou contra? Se eu olho a pessoa que tem uma postura elegante, ou que tem um carrão legal, se eu olho pra ela, eu olho aquilo, e ai, não, ter dinheiro é problema, essa pessoa como que ela é? Não, eu preciso entender, eu tenho inveja dessa pessoa, porque ela tem o que eu gostaria de ter, ela tem dinheiro. Ah, eu tenho inveja, integra. Você acha que você não tem, você acha, mas você tem. Porque se você repudia aquilo, é porque aquilo está em você de alguma forma. E me diz uma coisa, você pode não querer ser milionário, bilionário, trilionário, você pode não querer, mas todo mundo quer ter dinheiro, porque o dinheiro é um grande caminho, um grande veículo para infinitas possibilidades. É também um veículo, porque o dinheiro é nossa moeda de troca aqui nesse planeta. A partir do dinheiro, eu consigo ter um bom convênio, né? Às vezes dar uma saúde melhor pra minha mãe, dar uma saúde melhor pro meu pai, né? Pagar um convênio legal pra minha mãe, pagar um convênio legal pro meu pai. Se minha mãe às vezes precisa fazer uma cirurgia, eu consigo pagar. Dinheiro. Isso é através do dinheiro. Imagina se minha mãe precisa e eu não tenho. Imagina se a minha mãe vier a falecer porque eu não tive dinheiro para pagar algo, sabe? Porque eu não tive dinheiro para bancar um tratamento. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo. Não existe uma pessoa que não queira, tá? Hoje em dia aqui, pelo menos, né, beleza, estamos falando aqui de seres normais, tá? Não tô falando de pessoas lá no Himalaia, na Índia, enfim. Apesar de que para se manter um mosteiro é necessário contribuições financeiras, né? Você precisa pagar água, você precisa pagar luz, precisa levantar um mosteiro, você precisa de tijolo, sei lá, de tinta, enfim. Então, a forma de troca do nosso planeta é grana, é dinheiro, e isso é muito bom. Quanto mais rápido o olhar para isso, quanto mais rápido tirar da sombra e olhar para isso, mais rápido você vai conquistar tudo o que você quer, assim como eu tenho feito. Não é fácil, mas é simples, tá bom? É simples. É mais simples do que você imagina. Só não é fácil, porque sair da zona de conforto é extremamente desconfortável. Então, coloque-se você em situações desconfortáveis ali. Medidas diárias de desconforto. O treino é um ponto. O treino é uma pílula de desconforto que você toma porque você quer.
Fazer dieta é uma outra pílula de desconforto que você toma porque você quer. Sabe uma coisa que eu tenho feito? Eu tenho colocado o meu carro na rádio. E aí vai tocando ali a música que tocar, que tiver que tocar. Eu só não ouço propaganda, essas coisas, porque eu acho que suja, né? O subconsciente e tal. Jornal, essas coisas eu não ouço. Mas tocou aquela música ali, putz, eu não gosto muito dessa música. Ah, mas tá bom, eu vou suportar, vai. Eu tenho uma música que eu adoro, eu quero ouvir. Eu vou esperar chegar na hora da música. Eu vou suportando, eu vou tomando pequenas pílulas de desconforto diariamente. Porque aí eu vou me obrigando a sair da zona de conforto. Fui fazer o yoga. Ontem fui lá na aula de dança, me expus. Uma garotada. Eu, uma tiazona lá dançando, meio dura, meio... Sabe? Passei pela sensação de estou passando vergonha, estou sendo desaprovada, né? Ou coisas assim que só dentro da nossa cabeça existe. Às vezes ninguém tava nem pensando nada de mim, ou às vezes tava também. E dentro da nossa cabeça os julgamentos, né? O medo terrível do julgamento e do desconforto, né? A gente tem medo disso. Então é isso, gente. É simples, mas não é fácil. Mas com certeza você vai conseguir. Só não tenha medo. Encara de frente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha, comenta o vídeo pro YouTube saber que é relevante. Se você lembrou de alguém e acha que pode ajudar, não hesite em mandar também, tá bom? Me segue no Instagram, @brunapalmieri, com 2 Is. E é isso. Até a próxima.